Muito boa noite, seja você muitíssimo bem-vindo a mais uma edição do programa É Pra Valer, aqui pela PUC TV. É o nosso compromisso semanal, eu ia falar mensal. Da onde eu tirei isso? Morgantini, você está louco, uma vez por mês, isso é muito pouco, eu morro de saudade de você. Eu também morro de saudade de vir aqui encontrar meus amigos, meus convidados e ficar conversando com vocês que estão em casa nos assistindo. Então é pra valer, toda terça-feira, você sabe, se já sabe, conta pro amigo, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Eu, Henrique Morgantini, recebo convidados especialíssimos e hoje, numa edição um pouco particular, tenho o prazer de receber aqui uma estreante no programa, um amigo que está de volta, que vai nos prestar sempre ótimas informações, e em especial um jornalista que essa semana foi envolvido numa polêmica nacional envolvendo grampos e crimes cibernéticos. Eu começo apresentando ele, radialista, jornalista, professor Altair Tavares. Você que não sabe, acho difícil não saber, mas se não sabe, vai descobrir que rolo é esse que envolve a revista Carta Capital e o governo de Goiás, numa história meio macarrônica, que a gente vai tentar saber de algumas impressões a respeito dele, que está protagonizando também uma situação como essa. Muito boa noite, Altair. Olá, boa noite aos nossos telespectadores também e aos amigos convidados. Mais uma vez, com muita satisfação aqui para dialogar com vocês e com o nosso público em casa. É muito bom receber o Altair. Altair sempre que não vem causa uma confusãozinha aqui, né, cara? Sempre você quer casinho, né? Depende da necessidade. Hoje, você sempre vem causa uma confusão. No bom sentido, lógico. E não é para valer mesmo? Pois é, hoje causaram a confusão, te trouxe aqui. Hoje foi o contrário. Hoje é o contrário, né? Infelizmente criaram essa confusão. Mas precisa explicar melhor, né? Porque se você fala envolvida em grampos, pode ser uma coisa bobs, grampos. Pode ser você largou o jornalismo para ser cabeleireiro. Exato, não tem nada a ver com Não é isso ainda. Não é isso ainda. Recebo também com muita alegria o meu amigo. Eu vou chamá-lo que carinhosamente, vai escapar um apelido que os amigos o conhecem, mas é o advogado Pedro Paulo Medeiros, o PP Medeiros, que mais uma vez volta ao programa para prestar informações interessantes sobre o meio jurídico e também dar a sua opinião, claro, sobre outros assuntos, porque a gente fica sempre achando que o sujeito, quando ele é muito fera num assunto, ele só fala aquilo, só trata aquilo o tempo todo. Não é assim, o PP tem outros conhecimentos para nos dar, para compartilhar com a gente e fará isso esta noite. PP, seja muito bem-vindo novamente, querido. Muito obrigado, Morgan. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para conversar sobre o que for o assunto do tempo de hoje. Beleza, vai ter. Vamos falar sobre a tal da PEC 33, aquela história que está mexendo com a política e com o judiciário brasileiro, aquele rolo todo. Você tem opinião sobre isso? Você sabe o que é isso? Então você daqui a pouco vai descobrir. E ela, estreante, está tensa, nervosa, mas vai se acalmar rapidinho. Ai, Morgantini, eu sou tímida. Eu falei, mas você vai vencer essa timidez e vai nos dar o prazer da sua inteligência e beleza. É a jornalista do DTEC, a Iris Bertolcin, que está aqui estreando o programa hoje. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Morgantini. É um prazer estar do lado do Pedro Paulo e do Altair Tavares, jornalista renomado em política. Vamos ver, né? Sair da toca um pouco e falar um pouco aqui o que... Saiu da toca, entre outras toca do É Pra Valer, né, Tatazinho? É uma toca grande. Exatamente. Tira o Morgantini, tira todo mundo e mostra quem tá aí no fundo. Ele faz 80 anos no dia de hoje, uma lenda viva, literalmente uma lenda viva. Ele é Willie Nelson, o maior nome da história do country americano e, por conseguinte, do country mundial. Esse é um show. Eu tô falando, o Willie Nelson não aparece nunca, até o sujeito tocando gaita, o outro no teclado. Eu quero que apareça o velho que hoje faz 80 aninhos de idade. Olha ele aí. O lindão. Que maravilha, que lindão e sensacional. Para você fazer parte da galera do É Pra Valer, você vai lá no facebook.com/É Pra Valer e você tá aí a nossa página e você curte e fica sabendo tudo que acontece e conversa com a gente. Tem o meu perfil, os nossos perfis estão aparecendo também, mas tem o meu perfil pessoal, quiser conversar diretamente comigo, mas use também o canal do É Pra Valer, dá uma força pra gente, merece, estamos aqui com humildade pedindo esse negócio pra você, implorando você dar aquele joinha. Vamos começar o programa então, contando com a história que eu anunciei no início, sobre a história dos grampos, que não tem a ver com Bob, com secador de cabelo e com progressivas e nada disso. Tem a ver com espionagem, com arapongagem. Isso porque a revista Carta Capital, você vai ver a imagem aí agora, desta última semana trouxe uma reportagem na qual realiza uma denúncia de um esquema de investigação em arapongagem e invasão de contas com direito a crimes cibernéticos, supostos
crimes cibernéticos, que estariam atuando em favor de pessoas ligadas ao governo de Goiás. Com essa sugestiva capa de A Central de Grampos, de Marconi Perillo, ela conta ao Brasil inteiro o que seria, o que pode ser uma central, um esquema montado para investigar, em primeiro lugar, inimigos do governo, desafetos, adversários políticos, e mais à frente, aí já a gosto já dos mandantes, dos executores desse esquema, também aliados do governo, mas que entre si os grupos se digladiam. Uma história macarrônica, como eu disse no início, uma história confusa, que envolve alguns nomes, nomes conhecidos da mídia goianiense, e que tem alguns alvos. Entre eles, o radialista, professor, editor do Diário de Goiás, Altair Tavares, que está aqui, você já o conhece, de outras searas, mas também aqui do programa. E primeiro eu queria saber, já começar passando a palavra ao Altair, de que forma ele recebeu, foi uma grande surpresa, se acordar e falou, olha, estão me espionando, estão entrando na minha conta. Ou você já sabia de um bafafá, de um burburinho, do famoso correr a boca miúda numa história dessa, Altair? Olha, Morgantini e telespectadores, eu, ao receber a revista, ao observar como a revista tratou o assunto, eu fiquei muito surpreso. Até porque o que a gente conversa, né, e conta aí no dia a dia, não é tão necessário assim ficar investigando, é só perguntar. E a gente conta, não tem problema nenhum. Mas a gente, quando eu falo a gente, algumas pessoas, né, que a gente conhece, a gente tinha uma noção dessas possíveis iniciativas da arapongagem. E por causa disso, eu já vinha, como qualquer pessoa cuidadosa, adotando procedimentos, né? Trocando senha de redes sociais e de e-mail com frequência. Eu criei um parâmetro aí, um algoritmo para fazer uma senha que você precisa ver que loucura que é. Não é fácil não. Mas isso não é brincadeira, né? Isso é muito sério. Então, eu, na condição de uma pessoa que pode ter tido aí, eu estou dizendo pode porque preciso investigar, né? Preciso que ainda chegue a um lugar. Que pode ter tido conta do Twitter e e-mail invadido, computador invadido, eu me sinto como milhares de pessoas que podem vivenciar essa situação. Me vem uma profunda indignação com isso. A citação da revista ao governador Marconi Perillo, pessoas que poderiam estar no relacionamento dele fazendo isso, eu não tenho nenhum elemento para afirmar que existe uma vontade, né, uma ação do governador disso, em relação a isso. Você recebeu algum retorno sobre isso, Altair? De algum dos envolvidos ou ligados aos envolvidos? Algum feedback, algum retorno? Falando, olha, nós estamos sabendo, queria dizer que não tem nada disso e tudo mais. É isso que é, de certa forma, estranho, né? As pessoas que são citadas como autores dessa suposta arapongagem não fizeram nenhum contato para dizer que não tem disso. Apenas fazendo versões oficiais por aí. Eu não recebi nenhum contato com isso. Mas até porque as coisas precisam ser comprovadas. Uhum. Né? Qualquer coisa que se faça nesse momento pode ser alguma comprovação de algo. Eu quero acreditar que o governador Marconi Perillo não tem iniciativa com isso. Já tive alguns encontros com ele, tanto jornalisticamente quanto diálogos, né, diretos de reportagens. E mais de uma vez ele disse que respeita o meu trabalho, respeita o modo como trato o ambiente informativo com ele. E percebi desses diálogos, inclusive, que ele não teria motivo nenhum para ficar investigando as minhas mensagens secretas. Seria até muito esquisito. É muito mais provável, dentro do âmbito das suposições, que tenham pessoas ligadas a algum grupo político interessado do que propriamente dizer, olha, o governador está parando o estado de Goiás para olhar o seu Twitter. É o fim da picada, para olhar o seu Facebook. Ele tem coisa muito mais importante para fazer, né? Muito estranho. O que eu lhe perguntei sobre a postura de alguns envolvidos, não necessariamente o governador, porque eu já estive envolvido numa ação parecida, na qual fizeram afirmações supostas, afirmações oficiais de que, por exemplo, o então senador Marconi Perillo estava me perseguindo, eu não lembro qual era o episódio. E uma fortuita tarde de trabalho, eu recebo uma ligação do senador, aqui é o senador Marconi Perillo falando, Morgantini, eu não estou fazendo nada disso não tenho nada com isso. Quem está falando isso está desautorizado a falar em meu nome, fazer qualquer busca a respeito do seu nome, qualquer coisa sua.
Eu fiquei um tanto quanto surpreso, agradeci a ligação e falei, mas alguma coisa oficial eu tive. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio suposto protagonista de um esquema, de alguma coisa, me ligou e falou, meu amigo, eu não tenho nada com isso. Exato. Eu acho então, o que estou falando para você é cascata. Foi uma atitude correta, na minha opinião, da parte dele. Sim, é verdade. Então, na verdade, a reportagem cita nominalmente dois radialistas, chamados Luiz Gama e Eni Aquino, e cita também políticos. Cita o Fábio nome Souza, deputado estadual. Cita Túlio Isaac, Fábio Souza. Existe Nilton Bernais. O ex-presidente da GECOM, né, o Zé Luiz Bittencourt, né? Deixa eu mudar um pouco o foco da conversa, enquanto você reflete um pouco mais sobre isso. Eu estou refletindo. Faça isso. Eu queria, porque na verdade, o que é interessante é que a gente tem o nome e o suposto esquema envolvendo a busca de informações com jornalistas, também membros do governo, membros da oposição, mas jornalistas. E eu queria perguntar para Iris. Iris, é uma sensação, pelo menos em mim, não sei se você compartilha disso, de insegurança. Você imaginar que o seu trabalho está sendo monitorado não na superfície, mas monitorado de uma forma escusa, de uma forma ilegal, na sua intimidade. Você compartilha desse sentimento ou você acha que isso é um pouco de paranoia nossa? Não acredito que seja paranoia, porque no decorrer do governo a gente ouviu falar muita coisa e como o próprio Altair disse agora há pouco, isso vem para mostrar que algo está acontecendo e que onde há fumaça há fogo. Então, se os jornalistas são sim muito visados por esse governo e acredito que é preciso realmente investigar o que está acontecendo para inibir esse tipo de prática, que é uma prática ditatorial, né? Não é uma coisa saudável e própria da democracia. Pepe Medeiros, você tem acompanhado, você está correndo por Brasília, por Goiânia, você vive na estrada, nos ares, mas você está acompanhando o cenário político nacional, o cenário político regional. Do ponto de vista legal, é uma nova modalidade de afronta, esse crime cibernético, é um negócio que agora o pessoal parece estar tomando gosto por isso, por fazer essas investigações, porque antes a gente usava o grampo telefônico. Né? Aí veio o celular, começa a grampear mensagem, agora está entrando em contas de rede social, onde parece que se decide muita coisa. De bastidores, de estratégias de polícia, acontece, a gente sabe disso, né, Altair? Acontece isso. Do ponto de vista legal, existe já alguma forma para se precaver disso ou para punir possíveis envolvidos nisso? Morgantini, veja só, hoje nós temos a legislação nova, não é, que está em vigor há pouco mais de 3 meses, que modificou o Código Penal brasileiro e que criminaliza atitudes de interceptações. A interceptação telefônica já é criminalizada desde 96. Se você faz interceptação telefônica ilegal ou dá divulgação àquilo que você obteve na condição de juiz, delegado ou promotor, se você viola o sigilo, já é crime, isso faz tempo. Agora, o que se criminalizou no Código Penal há poucos meses foi essas formas de violações aos seus dados, à sua senha de internet, pelo meio cibernético, não é? Então hoje, se você invade contas, se você quebra senha, se você modifica algo em um sistema, no ambiente cibernético, é crime, mas isso de 3 meses para cá. Então antes era crime? Não era crime. Era crime, por exemplo, quem fazia um cavalo de Troia e retirava um dinheiro na conta de outra pessoa, mas aí você usava o Código Penal normal. Mas a arapongagem clássica, essa que nós estamos falando agora, ainda não era prevista. Veja só, a clássica que era da interceptação telefônica. Essa, para a internet. A internet digital. não era ainda. A digital Tanto não. é que, só lhe dar um dado rapidamente, quando nós fizemos a reforma do Código Penal no Senado, que nós fizemos aquele projeto de Código Penal, que ainda está no Senado para ser analisado, nós criminalizamos esses crimes, como esse de arapongagem via internet, no projeto de novo Código, porque é algo moderno, que não existia em 1940, por isso não está no Código Penal atual. Mas como o nosso projeto ainda vai demorar a ser aprovado, o Congresso correu e inseriu no Código Penal vigente hoje um adendo. Inseriu, olha, crimes cometidos por intermédio da internet. Já tem que valer, porque isso está acontecendo. Mas de 3 meses para cá. Portanto, só são puníveis crimes ocorridos de 3 meses para cá. Ou seja, essa história toda remete ao ano passado. Exato. Então, em se comprovando tudo isso, o sujeito tem uma vantagem perante ao despreparo, digamos assim, a inesperabilidade, por assim dizer,
da lei. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar conversando ainda sobre essa história do Mr. Magoo e essa turma que fica entrando no e-mail e nas contas dos outros atrás de informações políticas, e também vamos falar sobre outros assuntos. Aguenta aí, no segundo bloco nós voltamos quentes. De volta, portanto, com a segunda parte do programa É Pra Valer. Eu, Henrique Morgantini, recebo o jornalista Altair Tavares, a jornalista Iris Bertoncin, também o advogado Pedro Paulo de Medeiros. E voltamos falando sobre a história dos grampos. Eu queria saber do Altair Tavares, primeiro, nós falamos sobre o assunto como um todo, sobre suposições. Eu queria saber o seu posicionamento em relação a isso. Você tomou alguma atitude proativa? Você está aguardando os acontecimentos? Você sabe de algum tipo de iniciativa? Eu sei que isso envolve o procurador Hélio Telho, de algumas informações, reportagens, o cita. Mas você está ciente já de algum tipo de medida legal já ocorrendo em relação a isso? Olha, quanto a medidas legais, eu não fui notificado de nada. O que eu tenho ciência, primeiro, que eu sou vítima. Né? Fui vítima, o que está claro agora é que eu sou vítima de uma provável invasão da minha privacidade. Eu e outras pessoas. Mas, para que se chegue a alguma conclusão melhor sobre isso, é preciso aguardar algumas investigações. Eu ainda estou avaliando, né, o que fazer diante desses fatos, mas a primeira questão mais complicada disso tudo é fazer entender, ou pelo menos entender, olha, para onde que vai o caminho dessa situação. Houve uma denúncia de um cidadão que teve um contato com um hacker. Esse cidadão foi ao Ministério Público e entregou os documentos desse hacker, né, apelidado de Mr. Magoo, ao Ministério Público. O Ministério Público está encaminhando ao STJ em virtude de que houve uma citação ao governador de Goiás. Mas e daí? É uma pergunta que precisa realmente ser esclarecida. O procurador Hélio Telho manifestou numa nota, na minha opinião, coerente, em que ele diz que não há provas, mas há indícios. Havendo indícios, é preciso que os indícios sejam refutados ou confirmados, porque esses indícios podem virar provas, né, doutor Pedro? Exato. Ou seja, um indício pode ficar, ele não pode ficar assim, só no nível do indício. Ou ele vai ser refutado, ou ele vai virar prova. É o que eu espero que daqui para frente aconteça, que haja algum esclarecimento em relação a isso. Pedro Paulo Medeiros, quando envolve o nome de um gestor estadual, de um governador, como no caso, nós mostramos a capa, quando envolve o nome de Marconi Perillo, a coisa fica um pouco mais complicada do ponto de vista operacional dentro desse processo de investigação, né? Porque você estava nos explicando, ele já envolve, como até o próprio Altair falou, envolve o STJ. Eles não fica tão simples assim, não são réis mortais sendo investigados. A coisa fica mais complicada e mais morosa, né? Veja só, não quero aqui me vincular a uma opinião a respeito do fato em si, tá? Estou opinando a respeito do fato em si, perfeitamente. Mas retoricamente, em tese, e é sobre isso que quero aqui falar tecnicamente, quando um governador, em tese, ele é investigado, não estou dizendo nem que é o caso, mas se um governador é investigado em qualquer situação, criminalmente, somente o Superior Tribunal de Justiça é quem pode determinar essa investigação. Uma polícia não pode, ela sozinha, ou o Ministério Público não pode sozinho iniciar uma investigação sem que haja uma autorização ou uma determinação do Superior Tribunal de Justiça para essa investigação ocorrer. E, uma vez ocorrida essa investigação com relação a qualquer governador, ao final, caso se conclua que há um crime, seja qual for, e o Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República, queira iniciar uma ação penal lá no Superior Tribunal de Justiça, aí tem que existir um prévio pedido de autorização para a Assembleia Legislativa do Estado, para que se processe o governador do Estado. Essa prévia exigência é prevista na Constituição Estadual de cada Estado, quase todos os Estados têm. A OAB tem questionado isso no Supremo Tribunal Federal, mas por enquanto elas valem. Então, retoricamente, com relação a governadores, é isso que acontece. Então, um policial, polícia civil ou federal não pode simplesmente investigar o caso sem que o Superior Tribunal de Justiça
diga que ela tem que investigar o caso. Isso pode ser, eu vou renovar aqui os seus votos de que é uma tese, de que você está prestando esclarecimentos técnicos, mas isso pode ser, esse procedimento, ele pode ser, essa investigação, ela pode ser desmembrada, porque é muito, de repente, é muito cômodo até para envolvidos que se coloque o nome do governador no meio para que nada aconteça. Então, nós quatro aqui inventamos alguma coisa, fazemos um rolo, um negócio errado aqui, aí um de nós fala o seguinte, olha, na verdade eu estava fazendo isso aqui amando do presidente, amando do governador, amando não sei quem. Ah, então peraí, então essa galera é intocável. Quem vai mexer nessa galera aqui é só o STF. Quer dizer, pode ser desmembrado e falar, peraí, o Morgantini e o Altair vão ser investigados de um jeito. Se houver a participação do governador, da presidente, do presidente, aí a gente põe no outro nível. Sim, pode acontecer isso? Pode, não só pode, como tem acontecido. Isso aconteceu em algumas situações no Superior Tribunal de Justiça, em que se desmembraram a operação em que o governador do Distrito Federal foi preso, desmembraram em vários processos, e alguns foram remetidos para juízes de primeira instância, outros para o Tribunal Regional Federal, e com relação ao governador ficou no STJ, então desmembraram. Em contrapartida, no caso, na ação penal 470, que é a famosa ação do Supremo Tribunal Federal, não desmembraram. Então fica a critério do Tribunal Superior desmembrar ou não, mas isso pode acontecer sim. E essa história de um acusado chamar alguém de alta graduação ou de alto poder aquisitivo para dentro do processo, chama-se, nós no direito chamamos de falsa chamada de corréu. Você está sendo investigado, você chama alguém famoso na cidade ou que tem muito dinheiro e coloca ele no meio, porque ele vai ter que gastar o dinheiro, ele vai ter que gastar as autoridades que ele conhece, ele vai ter que fazer a defesa para todo mundo. Amanhã me pegam roubando um saco de tomate. Isso chama-se falsa chamada de corréu. Amanhã me pegam furtando um sacola de tomate tá caro, não tá? Não tá mais não. Não tá mais não. Mas me pegam pegando tomate lá para fazer um molho a vinagrete para você, eu tenho almoçar lá em casa, eu falo, olha, quem mandou fazer isso aqui foi a Dilma. Então não pode mexer assim não, peraí, mano, ninguém toca no Morgantini, vamos falar com o pessoal lá. Sabe, vou ter que chamar Interpol por causa do meu saco de tomate. E, na verdade, o que nós temos que analisar aqui é que está acontecendo uma coisa muito séria em Goiás, que são evidentes as suposições muito fortes, melhor dizendo, de que há um esquema de apocalipse pelas próprias mensagens que estão pipocando por aí. Fiquei sabendo que tem 400 mensagens, 400 fotos de mensagens sendo trocadas de prints, né? De gente conversando. Então, colocar o governador no meio disso é só colocar uma areiazinha para atrapalhar o processo. Tem que saber separar as coisas para saber se o governador está no meio do negócio, aí sim. Agora, se não, essa turma tem que responder. Eu queria pontuar umas questões. Primeiro, a primeira pontuação é de que não existe segurança digital em lugar nenhum e em ambiente nenhum. Isso é um alerta para as pessoas. Quem acha que está totalmente... contando o segredo da vida lá no por DM ou por inbox de Facebook. Isso já está descartado. Se um hacker faz, que milhares nós temos aí que fazem também. Sim. Se há arampongagem em Goiás, tem arampongagem em São Paulo, tem em Minas Gerais, então isso pode ser algo bem disseminado. Faço questão de reforçar a minha fala aqui inicial, que eu não acredito que o governador de Goiás se preocupe com isso e que fique dando esse tipo de atenção, esse tipo de problema. Eu penso que tem mais coisas mais importantes. Então eu não faço, né, essa acusação a ele. E acho que as pessoas a que é atribuída a iniciativa, até poder ver da nossa profissão, eu dou até o benefício da dúvida a eles. Também podemos ter dúvidas se eles fizerem isso efetivamente. Olha, vamos ter, mas uma coisa que nós não podemos prescindir, e a sociedade não pode desistir, é da investigação, de uma perfeita conclusão sobre esse caso. Não tenho esperança que isso vai ser resolvido agora, que isso vai ficar anos e anos e anos por aí, em termos de investigação, né? Essa é a minha perspectiva. Muito bem. Vamos lá, bebê, por favor. Uma coisa, com relação a essa privacidade que as pessoas acreditam que existe no ambiente cibernético, eu já ouvi de um perito em segurança que ele diz o seguinte: se alguém criou a segurança, alguém consegue descriar. Exatamente. Essa segurança que nós acreditamos que existe, essa criptografia cada vez mais avançada, foi criada por alguém. Então, se o ser humano criou, um ser humano desfaz. Não é à toa que as empresas de segurança contratam os hackers justamente para poder... E os hackers dizem, se alguém fez, alguém desfaz.
É lógica. Como é que chama aquele filme? Você falou, lembrou agora? Lembra aquele filme maravilhoso que é baseado numa história real, do jeito que foi trabalhar para o FBI, que é Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Com o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks, que o jeito deu tanto nó. O jeito tanto nó que eu tô falando, peraí, não corre, não quero te prender. Eu quero te contratar. Isso é uma potência, né? O suposto Mr. Magoo seria, segundo a reportagem da Carta Capital, um estudante de medicina de 22 anos. Estaria fazendo isso por causas muito nobres, como sempre, todo sujeito tem uma causa muito nobre para se fazer, para fazer alguma coisa errada, ele teria que sustentar a sua família e também sustentar o seu curso e tudo mais. E para isso ele fazia outras coisas, inclusive, a gente está falando só de troca de mensagens, não, envolve também, segundo a reportagem, segundo a denúncia feita pela reportagem, a quebra de sigilos de contas do Serasa, por exemplo, zerando os CPFs que estão em dívida aí com o Brasil. Eu queria fazer uma outra pontuação, já que você me lembrou. O jornalista que escreveu a matéria na Carta Capital é Leandro Fortes. O Leandro, ele é autor do livro Jornalismo Investigativo, é uma bibliografia referenciada nas escolas de jornalismo no Brasil inteiro. Foi um dos jornalistas que fez a famosa reportagem sobre o dossiê Caimã. Portanto, ele conhece muito, conhece profundamente, tem muita experiência em jornalismo investigativo. Ele sabe onde ele põe a mão. Essa é uma questão importante. A outra questão vamos lá. Disso tudo, penso até que o hacker, o Mr. Magoo, pode até, ao final disso tudo, estar fazendo um bom serviço para a sociedade. Sem sombra de dúvida, esperamos que sim. Pra gente, antes de ir pro intervalo, caminhando pro terceiro bloco, deixa eu contar a história que aconteceu na Argentina. Eu fico falando da Rússia, mas a Argentina também tem seus momentos. Mostra esse vídeo que aconteceu na cidade de Tigre. Mostra o videozinho, você imagina Pepe Medeiros e Iris de Bertoncinho, Altair Tavares, você tá lá numa boa tranquila, olha lá o círculo vermelho. Vai atravessar a rua, de repente vai ser atropelado, tá vindo um negócio na sua direção, meu Deus, o que é isso? Um barco? Nossa! Uma lancha? Socorro! Simplesmente uma embarcação se soltou da sua carretinha e em alta velocidade foi em direção à calçada e por pouco não atropela, o que seria uma coisa muito feia. Ainda bem que ela olha para os dois lados, aprendeu bem. Se ela não tivesse olhado, ela não tinha se afastado. Mas eu tenho certeza que você não recebeu educação na sua casa. O que é isso que estão fazendo aí? O que é isso aqui? Minha gente, que vídeo é esse? É outro ponto de vista. Eu também não entendi isso. Também não entendi. Hacker, isso aí, ô Moraninho? É o Mr. Magoo. É o Mr. Magoo que tá... Mr. Magoo, você tá aqui, Mr. Magoo? Walter! É o cachorrinho, não é esse o cachorrinho? Não, é o sobrinho dele. Ah, o sobrinho. Ele não leva um cachorrinho? Eu andava, mas o sobrinho era o Walter. O sobrinho era o Walter. Muito bem, mas você, Pepe, não foi educado a falar, meu filho, olha pros dois lados pra ver se vem carro, se vem ônibus, se vem moto, se vem lancha. É verdade. Essa ninguém te ensinou. Esse é o problema, né? Alguém rompeu ali a segurança digital da lancha. Foi obra de hacker ter saltado da carretinha. Só para contar a história para vocês, obviamente o motorista foi multado porque não tinha nenhum tipo de autorização para transportar uma lancha daquele tamanho pelas ruas pacatas e silenciosas da cidade de Tigre. Vou para o intervalo e já volto para falar sobre a PEC 33. A PEC quer tirar os poderes do Poder Judiciário e devolver a democracia segunda, eu acho. Vamos ver o que eles acham, se eles são contra, a favor ou muito pelo contrário. Nós já voltamos. De volta então para a terceira parte, não é a terceira e última parte, você se lembra, desde a semana passada eu ensinei a vocês. Agora nós temos 4 blocos, então fica tranquilão aí, ainda tem o 4º bloco aqui que eu vou conversar com meus convidados, mas nós voltamos para esse terceiro bloco, falando sobre a tal da PEC 33. A PEC 33 está mexendo com a política, com o judiciário, está um negócio confuso, porque ela simplesmente impõe limites ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, o STF deixaria de ter a última palavra sobre mudanças na Constituição. Eu separei aqui para vocês, vou usar minha colinha, porque a PEC modifica 3 artigos da Constituição e estabelece que passam a ser necessários os votos de 4/5 dos membros dos tribunais para que uma lei seja considerada inconstitucional. No caso do Supremo, seriam necessários os votos de 9 dos 11 ministros, em vez de 6, como acontece hoje. Outra coisa, em ações que questionam a legalidade de emendas à Constituição Federal, a decisão do Supremo não será definitiva.
Ou seja, depois do julgamento do STF, o Congresso terá de dizer se concorda ou não com a decisão. Se discordar, o assunto será submetido a plebiscito. Hoje, a gente vai lá, mete a canetada no STF, resolveu. Agora não, mete a canetada, volta, vai ao Congresso e no Congresso aquela turma toda vai decidir se vai ou não, em havendo impasse, plebiscito. Por fim, fica transferido do Supremo para o Congresso a aprovação de súmulas vinculantes. Este mecanismo obriga juízes de todos os tribunais a seguirem um único entendimento acerca de normas cuja interpretação seja objeto de controvérsia no judiciário. Eu não entendi quase nada disso, mas o PP está aqui para explicar. A aprovação de uma súmula pelo Congresso dependeria do voto favorável de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. No meio desse rolo todo está um petista do Piauí, que quem propôs a PEC, e um tucano de Goiás, que é o João Campos. O deputado João Campos é o relator da PEC 33. Mostra o João Campos aí. Olha o João Campos aí, rapaz, todo simpático. Ele está movimentado, João Campos, ele é da bancada evangélica. Esse dia se envolveu num posicionamento em relação ao tal do deputado Marco Feliciano, que também adora uma confusão. E agora ele está no assunto espinhento, que é essa PEC 33. PP Medeiros fez parte da comissão que esteve no Senado, como ele mesmo já começou a explicar, efetuando uma reforma do Código Penal brasileiro. É um sujeito experimentado em assuntos da capital federal, em assuntos igualmente delicados, e é para ele quem eu peço a opinião e posicionamento em relação à PEC 33. Na minha avaliação, Pedro Paulo Medeiros, é um reforço à democracia. Você tira a decisão de um colegiado restrito, escolhido, e passa para um grande colegiado eleito pela população. Se eles são ou não capazes ou honestos ou de moral ilibada, a culpa é do brasileiro que vota. Essa é a minha avaliação. Estou certo para você ou estou errado para você? A mim, na verdade, não há uma resposta objetiva, nem certo ou errado. É uma interpretação que se faz do que é a separação de poderes. Nós temos 3 poderes distintos, é porque cada um fiscaliza o outro. É o peso e o contrapeso. Um pode agir, mas se ele desborda, se ele excede o seu limite, o outro está ali para falar, opa, peraí, você exagerou aqui, volta. O judiciário faz isso. Quando qualquer dos outros 2 poderes, executivo ou legislativo, excede do poder que ele tem, poder esse que vem da Constituição, nós em um momento histórico rompemos com os nossos princípios e nossos costumes e criamos outro. Nós rompemos com o regime militar e optamos por viver numa democracia. Nós fizemos uma Constituição em 88. Ela é a moldura da sociedade dali para frente. Então tudo que vem dali tem que ser pautado por aquela moldura da Constituição. Então quem vai dizer o que está dentro ou o que está fora da Constituição? O Judiciário. O Legislativo também tem que fazer isso. Tanto é que ele, quando faz leis, internamente, ele tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, faz essa análise prévia, mas administrativa. Olha, esse projeto de lei me parece que está dentro do que a Constituição tem como moldura. Vamos votar, aprovamos, está valendo. Aí vai passar pelo crivo do Judiciário, que é um órgão distinto. Olha, isso que vocês fizeram não se amolda àquela moldura que nós optamos por viver em 88. Bom, a regra é essa. O que se está querendo fazer? Olha, vamos entregar só para o Legislativo a última palavra de tudo, porque ele representa a população. Então a população é que manda. Só que se você faz isso, você cria uma insegurança jurídica. Nós criamos uma moldura em 88. Se você permite que a cada vez que a população tenha um desejo qualquer, você possa mudar a Constituição e você permitir que o Congresso, ele sozinho, diga o que é constitucional ou o que não é, você está entregando para a população mudar a Constituição toda vez. Você chega àquilo que nós chamamos de Constituição Jacobina. Ou seja, os jacobinos, que era uma população que já existiu, hoje não existe mais, eles mudavam a Constituição toda semana. Então hoje eu acordo, eu não sei como é que eu tenho que me portar na sociedade. Eu não sei quais são as regras. Eu não sei o que fazer, se eu tenho que comprar uma casa, se eu posso juntar dinheiro, se eu posso me casar, se eu posso ter um filho. Meu nome, minha propriedade, minha privacidade, eu não sei, porque a Constituição de ontem eu não sei se é a mesma de hoje. Eu não tenho segurança. Então, você tem que ter poderes distintos e um fiscaliza o outro. Então, você entregar só para o Congresso, dar a palavra final, me parece um exagero. Quem fiscaliza o Judiciário? Esse é o problema. Quem fiscaliza o Judiciário? O Congresso. Se o Congresso acha que o Judiciário tem muitos poderes, tira. É isso que ele está querendo fazer. Só que ele está deixando só com ele próprio. Mas é defensável quem entende assim.
Olha, eu acho que o Judiciário está fazendo muito. Em algumas situações, o Supremo está legislando. É bem verdade. Ele cria interpretações da Constituição que são verdadeiras leis. Mas por quê? Porque o Legislativo não fez o que tinha que fazer. E o Supremo acaba tendo que dar uma interpretação constitucional. Então, ele está tendo ativismo judicial? Desculpa te interromper, mas isso não parece para você um improviso? Você usou um termo bem interessante. O sujeito não faz o trabalho dele, vem o outro e faz. Mas não é porque vem o outro e faz, no caso uma instituição vem e faz, que ela deva fazer ou que ela tem poderes para tanto. De repente ela está entrando, e o Judiciário nesse momento hoje, inclusive para a opinião pública, entra numa lacuna que a nossa classe política não consegue honrar. Hoje, ministros do STF, em especial 1 ou 2 nomes, são ídolos nacionais sem nunca terem feito absolutamente nada do ponto de vista coletivo. Eles defenderam suas carreiras, eles são profissionais de sucesso em suas carreiras. Nessa parte eu não concordo com você não, mas continua. Pois é, essa é a minha colocação. Aí de repente o sujeito está passando por isso e ele se torna digamos, o fiel da balança, sendo que tem 500 que foram supostamente representam e foram escolhidos pelo povo para fazê-lo. E não fazem por uma outra razão, que a culpa talvez seja nossa. O povo, quando fez a Constituição em 88, e o povo a fez, ela estipulou como seria formado o Supremo. E ela deu poderes a ele para fazer o que faz. E os ministros do Supremo já tomaram diversas decisões que tiveram impacto na sociedade como um todo. Como, por exemplo, você como jornalista pode lembrar que o Supremo deu uma decisão revogando a lei de imprensa, que foi uma lei feita no regime militar. Sim. Bom, teve impacto ou não teve na sociedade? Isso é um exemplo que eu posso dizer. Células tronco, aborto, casamento homossexual, mandar o governo devolver dinheiro que ele pegou indevidamente, transgênicos, isso o Supremo fez. Então não vamos dizer que os ministros do Supremo não têm decisões que impactam beneficamente a sociedade, porque tiveram várias. As decisões cai no colo. O que eu quero dizer é o sujeito... Não, o judiciário só age por provocação, ele não age de ofício, a não ser o eleitoral. Bom, mas vamos lá. Você não pode tirar todo o poder de quem fiscaliza, ele é um fiscal, e devolver para o Legislativo. O Legislativo erra muito. Iris Bertoncin, quem fiscaliza o fiscal? Quais são os fiscais dos fiscais? Eles se fiscalizam entre si, harmoniosamente. É complicado porque, assim, a gente já está tão desacreditado em relação à política que alguns até veem o STJ como um Supremo que realmente consiga fazer essas decisões de forma isenta. Só que a gente pensa, Gilmar Mendes, a gente sabe de histórias, Gilmar Mendes, ele recebeu o presidente do Congresso, o presidente do Senado em sua própria casa. Aí você fica pensando, qual que é a isenção desse ministro? Aí você vê que tinha relação lá com o pessoal do mensalão. Aí, tipo, tá, e o Joaquim Barbosa é o que o Bragantino disse. Tem essa questão de, tipo, eles... quem são eles para poder decidir em relação à maioria? Mas aí, essa maioria também, o pessoal sabe votar? Quem que é essa maioria? Quem que é esse pessoal que está dentro do Congresso? Então é meio complicado. Agora, sim, uma coisa que a gente, na onde eu trabalho, e assim, como eu trabalho numa organização social, a gente vê muito isso, é a valorização do controle social. É tentar fazer um mecanismo para que, sim, o pessoal do jurídico, do judiciário, pegar e divulgar todos os seus salários, todas as suas ações, a questão da transparência e do controle social. E eu acho que a imprensa tem um papel extremamente importante nisso, porque ela representa, sim, o povo, os cidadãos, e tem condições de pegar e falar, olha, onde está errado? É aqui. Então, por isso que eu acho assim, tão importante a questão da imprensa isenta e tentar a fiscalização sempre. Se a gente colocar ainda a imprensa no meio para ser quarto poder e mediadora disso, aí eu tenho certeza, e falo como jornalista, nós estamos completamente perdidos no sistema democrático. Você quer complementar? Morgantini, rápido. Por que é que o Supremo, em algumas oportunidades, ele cria normas? Porque ele é o guardião da Constituição. Se a Constituição diz, pô, o Estado brasileiro, você tem que fazer isso, ponto. E o Estado não faz, e não fez nos últimos 25 anos, o Supremo tem, como guardião da Constituição, o direito de dizer, Estado, você tem que fazer o que a Constituição manda. Então, para dar execução ao que a Constituição manda. E isso é função minha, me foi delegado em 88, quando a sociedade fez a Constituição, eu estou mandando você, faça isso. E diz, legislativo, você tem que fazer uma norma regulando tal coisa. Enquanto você não fizer, eu vou
dar a minha interpretação constitucional. Então o Supremo só age na lacuna do Legislativo. E se o Legislativo excede ao limite imposto pela população de 88, o Supremo tem que dizer, olha, vocês erraram aqui. Mas aí entra a parte em que o Congresso também tem razão. Ele diz, espera aí, e se eu quiser mudar? Eu não quero me submeter àquilo que foi feito em 88. Então, por isso que quando faz uma emenda constitucional e o Supremo declará-la inconstitucional, o Congresso agora, por essa PEC, quer que volte para ele dizer se realmente ele quer manter a emenda constitucional como ele fez, por mais que o Supremo tenha dito que ela é inconstitucional, porque, na verdade, se ele ainda assim mantiver a emenda constitucional, ele vai estar dizendo o quê? Olha, eu estou mudando, sim, o sistema hoje do Brasil. É isso. Eu fico com muito medo, com pavor, a famosa paura, de imaginar que nós temos a obrigatoriedade do voto para tantos representantes em Câmara Federal, em Senado, em Assembleia Legislativa, em câmaras municipais, prefeituras, governos, presidente da República, para que no frigir dos ovos a nossa vida acabe sendo decidida por 11 ilustres. E se eu te contar? Sujeitos. Eu fico muito com medo. Deixa eu ir para o intervalo, que na volta você me conta. Também quero saber do Altair Tavares, ficou quietinho, só relaxando e tuitando enquanto a gente discutia. Eu vi isso. Voltamos daqui a pouco para o quarto e último bloco. De volta com a quarta e última parte do programa É Pra Valer aqui pela PUC TV. O nosso compromisso todas as terças-feiras às 10 da noite. Chegou atrasado, chegou mal, perdeu um programaço. Vai ter que ver no YouTube. youtube.com/programa É Pra Valer. Você assiste a tudo lá, todos os nossos programas anteriores. Retomo com o assunto da PEC 33, perguntando, ou aliás, passando a palavra a informação que teria o Pedro Paulo Medeiros a nos passar. Fala, Pedro, você quer falar? Você quer falar? Tá, Fala. eu quero falar. As pessoas dizem que os ministros do Supremo não poderiam decidir como decidem porque eles não são eleitos pelo povo. Mas eu queria lhe dizer que cada ministro daquele do Supremo foi sim aprovado pelo povo, porque eles só estão ali porque o Senado da República, que é representante do povo, não é? Cada senador é representante do povo, na verdade, dos estados, aprovaram a indicação de cada um deles. Então, portanto, há um elemento. Uma eleição indireta. Sim. Não é uma eleição indireta. Não, o povo eu votou. não votei no Joaquim Barbosa. Bom, bem na verdade, você não votou em nenhuma lei a que você se submete. Peraí. Quem escolhe é uma eleição indireta. Sim. Uma eleição no Senado. Nós fizemos uma aprovação, nós na fizemos, verdade. Né? É uma indicação e aí ele é o aprovado. presidente indica e ele é aprovado. Ele Ou é seja, sancionado. há uma democracia representativa no Brasil. Eu estou representado pelos meus congressistas. E eles aprovaram. O grande argumento, essa colocação que eu faço é passar a palavra ao Altair Tavares. O grande argumento do parlamentarismo em detrimento ao que nós tivemos hoje no regime democrático presidencialista é que você pode ter 400 pessoas decidindo os rumos de uma nação ao invés de um seleto grupo de assessores. Essa é a diferença básica, como você usou um termo bom, representatividade. A gente, ao ficar com medo de mexer nesses poderes, dessa última decisão, a gente não está um pouco ferindo essa ideia de que muitas cabeças do Altair Tavares pensam melhor do que poucas? Gantini, eu entendo as suas razões. Já vi que a conta vai me derrubar, viu, BP? Você ganhou um aqui. Isso chama-se, primeiro você alisa, depois você bate. Você foi muito bem, muito bom, parabéns, mas a sua teoria ela é interessante, né? Valorizar a democracia representativa. Eu compartilho com essa ideia. Ocorre que nós temos instituições imperfeitas. A sua ideia ela é tão boa que ela não serve para este tempo. Ela não existe, né? É um mundo perfeito. Exatamente. Ela é para a próxima etapa da nossa democracia. Com instituições mais preparadas, com o eleitor mais consciente, colocando representantes melhores no Congresso. Mas ele não vai se preparar, ele não vai se preparar, meus amigos aqui dessa mesa. Ele não vai se preparar se você deixar o sujeito para tomar conta. Mas é que nem o pai que vai na escola brigar porque a escola não está educando a criança. Pô, mas quem tem que educar é você, está transferindo uma obrigação a cada momento, que é do eleitor. A cada momento a nossa democracia está amadurecendo mais. Nós podemos ter um conceito da paciência histórica, né, que alguns usam. Nós temos que ter uma paciência histórica para chegar nesse momento.
Do mesmo modo, penso eu, e comentei isso o ano passado no programa do Rosenval, o STF que estava nascendo do julgamento do mensalão era um perigo. E é isso que nós temos hoje. Ministros que se posicionam de tal forma que deveriam ficar nas suas instituições e hoje estão muito inseridos no ambiente político. Sim. Esse STF, para mim, não serve. E vai aumentar, Aí, a tendência é que aumente. Aí Gilmar Mendes dá uma decisão impedindo um processo de andar no judiciário, que é a maior agressão da democracia brasileira ao judiciário nessa última década, talvez tenha sido esta. Portanto, há uma situação muitíssimo complicada das relações entre o Judiciário, o STF e o Congresso Nacional. Então, diante dessa dúvida e entendendo quão doloroso é para mim admitir isso, enfraquecimento da democracia. E quão doloroso é contestar você nisso, é uma coisa que eu não gosto, é contestar você, mas a sua visão ela é para um outro tempo, não é para esse, porque nesse atual Congresso nós temos muita coisa podre. Esse pensamento que você está usando é como se você pegasse essa direção para chegar ali. É assim que eu acho. Não, eu estou querendo desacelerar o carro, que você está querendo acelerar, para esperar economizar um pouco de combustível para a gente chegar lá na frente. Para quem conhece história, retórica. ou para quem é mais velho, é aquela história do menino que tem o primeiro que colocar fermento para crescer o bolo. E depois nós vamos dividir o bolo. Essa foi feia. E esse bolo cresceu, o maluco comeu. O que tem nego comendo esse bolo? E nunca dividiram. Então aí você está falando. Nós temos que arrumar e depois vamos fazer. Vamos usar um exemplo prático? Olha, alguma decisão importante sobre... Foi o STF que decidiu sobre o piso dos professores? Foi. Foi o STF. Uma das mais importantes decisões. O questionamento passou no Congresso, virou aquela confusão. Beleza. Aí o STF decidiu, né? Aí vai voltar para o Congresso. Sabe quando é que ia acontecer? Mas esse tipo de provocação, ostra feliz não faz pérola. Já dizia o Rubem Alves, recomendo esse livro. Se você não tiver lá um carocinho de alguma coisa incomodando, se você não provocar a situação, não vai haver celeridade. Se não houver revolta, comoção popular, não houver desespero e pânico, ninguém se move. Ninguém um dia acorda e fala, vou resolver o problema do país. Mas você tem que ter um gatilho, o Supremo é o gatilho, é a sua reserva. Mas o gatilho para a democracia, isso que eu tô falando, a minha tese é o gatilho para a democracia é justamente você dar poderes para o sujeito. Sabe quando você fala assim, o menino não está fazendo nada, dá uma responsabilidade para ele, dá uma coisa para ele fazer. E cobra. Você tem que cobrar. Você tem que cobrar o Congresso Mas Nacional. O Supremo só age depois de ter cobrado muitas vezes do Legislativo. Quando o Legislativo não faz, ele vai e faz. Agora tá fazendo cada vez menos. Agora qualquer coisinha, já estamos aqui. Cadê? O que é para decidir aqui? Me dá a canetada aqui. Os caras estão pobres. Não, é porque só aparece para nós agora, mas isso tramita há muito tempo. Deixa eu contar aqui uma coisa. Não, quero falar com vocês. Eu falei do PP Medeiros, vou passar para o PP aqui, que eu discordei muito do PP. Quero saber que o PP anda aprontando. O PP, como já falei, fez parte. O trabalho no Senado acabou? Agora eu faço parte da Comissão de Juristas do Senado para reformar a lei de arbitragem, de mediação, conciliação e arbitragem. O negócio seu é reforma. Eu opino. É Código Penal, Empresta minha moderna. Isso é pedreiro. É o pedreiro do mundo jurídico. Pedreiro da justiça. Não, é um mestre de obra essa fera aqui. Você está lá em Brasília também. Eu queria que você me contasse rapidinho, porque você também tem um envolvimento profissional com a Ação Penal 470, um envolvimento indireto. Me dá um parâmetro do que está acontecendo, me dá uma panorâmica do que está acontecendo. Tá. Hoje, a Ação Penal 470 do Supremo Tribunal Federal publicou-se o acórdão, ou seja, publicou-se a decisão, e então abriu-se o prazo de 10 dias para que os acusados pudessem opor embargo de declaração, que é um pedido que você faz de esclarecimentos, não é? Isso foi feito por alguns, então o Supremo vai ter que julgar esses embargos de declaração, depois que ele publicar a decisão, ou decisões, né? Mas na verdade é uma decisão única com vários votos, desses embargos de declaração que foram julgados, aí abre-se um prazo para que aqueles que tiveram condenações por maioria, com pelo menos 4 votos divergentes, eles podem usar um outro recurso que se chama embargos infringentes. Se você tem pelo menos 4 votos em seu favor ou diferentes, você faz embargos infringentes. Aí depois o Supremo vai ter que julgar esses embargos infringentes, e tanto nos embargos de declaração quanto nos embargos infringentes, o Supremo pode vir, ao menos em tese, a modificar alguma decisão. Maravilha.
a gente falou aqui sobre a ação penal 470, porque a gente é meio metidinho e eu fui nessa onda de ser técnico, mas é a ação do tal do mensalão mesmo, viu? Só para manter você bastante informado. Disso nós estamos falando. Iris, me conta, você está no IDTEC, me conta o que você está aprontando lá, o que o IDTEC está fazendo, me conta de você e para os nossos telespectadores. Aliás, nós colocamos aqui embaixo o seu Facebook, foi o seu endereço, né? Não sei, não vi. O que você forneceu? Eu tava falando com você. O que você forneceu? Eu tava olhando pra você. O que você forneceu lá? Que colocou lá? Pedro Paulo de Medeiros, tá aí. Pra você falar com essa fera aí, trocar uma ideia com ele, é isso, pede um estágio lá, fala, professor, vem cá, tá, tô precisando de alguma coisa, fala com o bebê Medeiros. E a Iris, pra te achar, tá no Twitter? Lá no Twitter. Bora falar o Twitter da Iris. Iris Berton. Iris Berton, pra conversar com ela. Você tá no IDTEC? Isso, eu tô no IDTEC, sou assessor de comunicação. A gente agora tá gerenciando o Hospital Geral de Goiânia, né, que a gente hoje chama de Hospital Alberto Hasse, para resgatar as origens do hospital. A gente está fazendo um trabalho bacana, tentando fazer um melhor ali em questão de qualidade, assistência. A gente está com projetos como o Proface, que é de cirurgias para tratamento de deformidade facial. A gente está também a questão da ação Sua Vez, que também é uma ação que a gente está querendo agilizar as filas de cirurgias eletivas. Fora os outros projetos sociais que eu acabo me envolvendo não só na comunicação, mas também na organização, que é o projeto Plateia Social, que a gente leva pessoas que não têm condições, talvez, de acessibilidade ao teatro. Então a gente sempre está levando o pessoal para o teatro. A gente participou agora a gente vai participar agora da próxima edição do Plateia Social, vai ser no Teatro de Bonecos, que está sendo realizado aqui em Goiânia. Então o IDTEC está com bastante programação legal, não só no Hospital Geral de Goiânia, mas também como outros projetos sociais e da área de saúde. Muito bem, a Lili está com você lá? A Lili? A Lili está com a gente. Um grande beijo para Lili Ela está na área de humanização do hospital. Mandou um beijo para você. Um grande beijo para Lili Moreira, fera, total, minha colega de Interativa. Quer fazer foto enquanto eu faço o programa? Vamos fazer foto lá. É o programa do Tranquilo, fazer foto. A Altair Tavares fez uma foto enquanto você também participou da foto. Além de fotógrafo de internet e de possível arapongado, gostou dessa palavra? Gostei. Você está no Diário de Goiás. O Diário de Goiás é um sucesso online. O Diário de Goiás, em um ano, conseguiu 160 mil leitores diferentes, ou seja, IPs diferentes que leram o Diário de Goiás. Isso é uma coisa extraordinária. E acabou de sair uma pesquisa que as pessoas estão lendo muito mais online do que impresso. A realidade já mudou. Também estou na Rádio Vinha. Na Vinha FM, no 91,9, das 7 às 8h10 da manhã, com um noticiário informativo, bem informativo, com opinião também bem legal para o nosso ouvinte. Muito bom. Nós temos tempo ainda. Eu queria saber tenho uma se lá tem cirurgia bariátrica. Tem, a gente vai lançar no dia 8, a gente Cirurgia vai fazer bariátrica. uma coletiva sobre o programa de prevenção e obesidade. Tá vendo? Bom gatinho. É mole, eu vou fazer dobrada. Convida o sujeito. Meu Deus, era o que me faltava. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos tempo ainda. Eu quero mostrar. Primeiro, essa semana não teve Rússia, esse lugar maravilhoso. Um pedido muito especial que eu recebi e acatei, e não foi a direção da emissora, eu abandonei o quadro Bêbados que Amamos, fica na memória esses bêbados aqui, nós amamos um dia, não tem mais, mas eu trouxe uma foto curiosíssima. Lucas Moranguinho, nosso diretor hoje é o Lucas Moranguinho, muito hétero Moranguinho. Lucas Moranguinho, mostra aquela última foto do bacalhau, do sujeito lá da Noruega. Eu recebi essa foto aqui, porque a matéria é o seguinte, o alemão pescou um bacalhau praticamente do seu tamanho. O peixe tem 1,60 m, né, de comprimento, e pesa 47 quilos. Tá aí a foto. Mas eu separei essa imagem, Thaís Tavares, não por isso, não pelo recorde de pescador. É porque você lê daquela expressão, Iris e Pepe, de que o sujeito nunca viu isso, nunca viu aquilo, nunca viu cabeça de bacalhau? Aí está a cabeça do bacalhau. Olha lá a cabeça do bacalhau. É o da frente ou de trás? É o da frente, no caso, não é o de laranja, entendeu? Que tá sem roupinha. E então você pega, nós somos caçadores de mito também, aqui não é pra valer. Exato. Então tá aí, ó, a cabeça do bacalhau. Prazer, Altair, Altair, cabeça do bacalhau, bateu com a Altair. Destruindo mitos. Derrubando mitos, cortando assim. Na raiz. Parabéns. Tá certo? Meus amigos, muito obrigado, Pepe, muito obrigado, Iris. Eu que agradeço a oportunidade. Perdi. Você apareça mais. Sempre convidado, virei com muito prazer. Até a primeira vez, agora vai mais tranquilo. Tatazinho, eu espero que você nos dê retorno contando os dobramentos disso, dessa história
da Carta Capital e também sempre tiver outras novidades, você vem nos contar. Vamos acompanhar e todos os dias temos essas investigações. O bom é isso. A gente vai investigando e as coisas vão aparecendo. Muito bem, coisa muito boa. Encerro o programa agradecendo a todos vocês, em especial ao professor Eduardo, diretor dessa emissora, que está sempre nos acompanhando, sempre mandando carinhosas mensagens via celular. Um grande beijo a ele, a todos dessa graciosa emissora, é sempre bom estar aqui. E um beijo a todos vocês, nós voltamos na semana que vem. Tchau!